Estou aqui no estúdio do Advogue TV com André Cambra, médico cirurgião vascular, fundador da Cambra Clinic, e com Tatiana Carvalho, psicoterapeuta integrativa, psicoterapeuta integrativa. E a gente vai conversar agora sobre o seguinte: André é cirurgião vascular e que faz também, além de cirurgias, né, mais complexas, mas faz na Cambra Clinic tratamentos estéticos de varizes. André, quais são os principais tratamentos e quais são os avanços tecnológicos e avanços da medicina nos tratamentos de varizes? O que é que a mulher pode esperar quando chega lá na Cambra Clinic com varizes e quer resolver imediatamente? O que é que ela pode esperar e quais são os tratamentos indicados? Hoje o tratamento mais moderno que a gente tem, na verdade, é uma associação de técnicas, que é o CLACS, que é, na verdade, a associação do laser com a crioescleroterapia. A energia do laser, ela acaba coagulando o sangue dentro do vaso, então você consegue tratar varizes, né, de pequeno a até médio calibre, e você associa isso à escleroterapia normal. E o que é importante nessa técnica, que é o CLACS, é que você utiliza também a crioesclero ou o resfriamento externo da pele. Porque o paciente, de certa forma, às vezes não suporta a dor, então ele consegue, a gente consegue trabalhar dentro de um limiar de dor aceitável, e também a crioesclero, a crioterapia, ela diminui o processo inflamatório, além de diminuir a dor, diminui o processo inflamatório. Além do CLACS, que seria hoje talvez o tratamento mais moderno que a gente dispõe lá na clínica, a gente tem a espuma, que é interessante, pessoal. Doutor, eu quero esse tratamento moderno da espuma. A espuma foi descrita em 1960, sei lá, e 8. Ou seja, não é tão moderno assim, né? Já não é tão moderno. Só que o que aconteceu? Alguém testando um analgésico percebeu que machucava a veia e começou a utilizar. Só que hoje a gente tem o recurso da imagem. Então, na clínica, a gente tem aparelhos pequenos de ultrassom muito potentes em termos de imagem. Então, na verdade, o que cresceu bastante é a utilização da espuma com o manejo do ultrassom. Então, sim, assim, eu consigo destruir, por exemplo, uma paciente muito idosa que tenha varizes muito calibrosas, que seriam cirúrgicas, eu consigo tratar isso no consultório, porque eu utilizo uma medicação cáustica, que é uma espuma, a gente, guiado por ultrassom, a gente punciona a veia e a gente injeta como se fosse uma cola, né? Sim. Dentro dessa veia e com um recurso de imagem que traz uma certa segurança. Por quê? Essa espuma ela precisa navegar só no sistema, principalmente no sistema principal, no momento que ela tem a capacidade de lesar a veia. Ela só deve entrar no sistema profundo quando ela já está diluída. Então, com o ultrassom, a gente consegue manusear bem isso e torna a técnica cirúrgica e a gente consegue tratar, digamos assim... É interessante que no consultório hoje eu consigo tratar não só aqueles vasinhos, né, que o paciente chama de microvaso, a gente chama de telangiectasia. Telangiectasia é muito feio. Que nome é esse? Repete aí. Tele o quê? Eu já falei pro pessoal de vascular, vamos chamar de microvaso, todo mundo chama de microvaso. E é interessante que às vezes o paciente chega assim, doutor, isso está destruindo minha vida, um vaso desse tamanho, né? E às vezes, doutor, está destruindo a vez e um variz muito grande. É uma questão de percepção, mas hoje com a tecnologia lá na nossa clínica a gente consegue tratar desde microvasos até varizes de grosso calibre. Normalmente o microvasos e os vasos de médio calibre com o CLACS, com o laser associado à crioesclero, e a espuma guiada por ultrassom nesses pacientes mais graves. E é interessante que existe um preconceito da gente mesmo, né? Quando a gente começa a fazer determinada técnica, a gente é treinado a operar varizes no centro cirúrgico. Então, quando a gente vai avançando no consultório, meio que a gente está rompendo com os nossos próprios, né? Aquilo que aprendeu lá. Só que a gente vai ganhando experiência e hoje eu me sinto bem à vontade. Então, a gente tem hoje
o que eu acho importante não é só resolução, mas é o tempo que você gasta para resolver aquele problema, porque a maioria dos pacientes são do interior, moram em outros países, então eles precisam que você atue de forma rápida, segura, com tecnologia. Eu sempre digo lá, a gente traz muita tecnologia, muita formação, né, e com acolhimento, com muito carinho. André, me diga uma coisa, tá, vamos lá. Aí você falou de microvasos, tá? O paciente que chega com microvasos, são duas coisas que eu quero saber agora. Primeiro, quanto tempo dura o tratamento com microvaso? Tipo, a paciente chegou com microvaso, já sai do consultório com a perna lisinha, sem microvaso, quanto tempo dura o microvaso? E depois, e se é uma varize de um calibre médio, né? Quanto tempo duraria o tratamento? E uma varize de, né? Um grau calibre mais elevado, digamos assim. Então, como é que você definiria esses 3 parâmetros aí para o tratamento? Na primeira avaliação, você precisa entender, essa avaliação pode ser presencial ou pode ser também online, por internet, o que for. Na primeira avaliação, você precisa entender o perfil do paciente, né? Toda a história clínica, né? O que existe de risco e o desejo, aonde ele quer chegar, né? A gente tem um método que que não é invasivo, que é o ultrassom, que o pessoal chama de Doppler, que a gente chama de duplex, que na verdade é um ultrassom que tem uma plataforma de cor e de velocidade que consegue fazer uma fotografia daquela situação das varizes. E aí eu consigo criar uma proposta de tratamento, um plano de tratamento. Na maioria das vezes, e uma pergunta que é muito comum no consultório, as pacientes perguntam qual é o melhor tratamento? Não existe. Na verdade, o melhor tratamento é uma associação de técnicas. Às vezes é a cirurgia com esclero, às vezes é o laser com a espuma, entendeu? Certo. Depende do tipo de pele, depende do grau de doença, depende da característica clínica de cada um. Então a gente individualiza o tratamento e a gente discute com o paciente o que ele dispõe de tempo. Eu concordo que hoje ninguém quer voltar no consultório 10 vezes, né? Então, assim, aí você precisa... a gente esclarece o tempo que a gente precisa, as técnicas que a gente vai usar, e o paciente ele vai desenhar dentro do desejo dele, do que ele precisa fazer, a proposta de tratamento que a gente dispõe, né? Lógico que você utilizar uma manhã inteira apenas para um paciente traz aí um direcionamento do tratamento apenas para aquele paciente. Então isso é um contrato que se faz não é bem de resultado, mas dentro de um tempo que a gente precisa para utilizar cada técnica. Então, e é possível, então, numa manhã você resolver um problema de microvaso, André? De microvaso, de varizes de médio calibre. Uma manhã, uma sessão, você já resolve e volta? Não é uma sessão. Na verdade, a gente, às vezes, numa manhã, a gente utiliza várias técnicas ao mesmo tempo. Sim. E a gente tem um limite para poder... porque é uma agressão química, é uma agressão que você faz. Então, a gente prevê dentro do tempo da técnica que você utiliza o quanto você pode chegar. Sim. Existe uma questão muito importante, aproveitar a Tati aqui, assim, você vai, assim, toda mulher tem tudo para o rosto, cabelo, lábio, né, tudo. Daqui para cima tem tudo. É um consultório interessante que a maioria das pacientes, independente do nível social, de tudo, eles não identificam a perna como um local que tem uma pele que precisa ser hidratada, que precisa ser cuidada, né? Sim. Então, ela pode... Eu me coloco nesse bolo. Então, assim, todas têm, né? Pro cílio, pro lábio, para tudo. Mas, assim, o cuidado com a pele da perna é extremamente importante. Então, assim, você não... Normalmente te orienta que o paciente não fique exposto ao sol antes, durante e depois do tratamento, até a cicatrização total. E você precisa preparar a pele da perna, porque vai haver uma agressão, né? Tanto o laser quanto a espuma ou a microcirurgia, qualquer técnica que você utilizar, é muito melhor você trabalhar numa pele hidratada, e ao mesmo tempo naquele paciente que está fazendo atividade física, que está perdendo peso. Então,
eu sempre digo, é uma equipe. A gente não faz milagre. Então, bacana, legal, André. Então, ou seja, existe um tratamento específico para cada tipo de problema, certo? E cada tipo de problema tem uma duração. O tratamento tem uma duração, mas pelo que você disse, é muito rápido. Então, assim, a resolução é muito rápida, né? Ela tem uma condição de, em um tempo curto, voltar a ter uma perna sem varizes, não é isso? Sim, lógico que tem alguns casos que são mais graves. Tem algumas varizes que já são aderidas à pele, tem algumas situações onde você tem um escurecimento, um ressecamento da pele, você tem doenças gravíssimas de varizes que chegam a ter feridas, entendeu? Então, em algumas situações, a gente tem mais uma visão funcional, porque, eventualmente, assim, um resultado estético perfeito você já não vai poder, assim, alcançar. Seria muito importante assim trabalhar as informações de prevenção, né, antes que as coisas possam, qualquer doença assim, e a doença venosa também assim. Quando a gente tem, por exemplo, uma sequela de uma trombose, tudo bem, é uma coisa que eventualmente você não pode evitar. Você pode usar meia, perder peso, fazer atividade, mas mesmo assim a sequela é tão grande no sistema principal que a perna vai sofrer, ela vai escurecer, ela pode formar até uma úlcera. Mas às vezes a gente fica triste que um paciente tem uma doença simples de variz externa, que poderia ter sido tratada há 20 anos atrás, e ele evolui de forma desfavorável até chegar a um ponto de destruir a anatomia da perna, entendeu? Sim. Mas de uma maneira geral, naqueles casos simples, assim, de média complexidade, desde que o paciente tenha disponibilidade de tempo, associando as técnicas que a gente tem no consultório, a gente consegue sim um tratamento eficaz e rápido. Isso nasceu muito, lógico, de um mundo moderno que as pessoas não têm mais tempo para ficar voltando 20, 10 vezes no consultório. É impossível isso. E lembrando que a cirurgia sempre tem o seu papel. Então, eventualmente você tem casos mais graves, por exemplo, uma dilatação da safena. Todo mundo pergunta, doutor, safena é a veia do coração? Porque a gente tem porque a gente utiliza a safena para vários lugares, né? Para fazer o bypass cardíaco, um trauma, um tiro, uma facada na perna, a gente utiliza porque é uma veia longa, fácil de ser retirada. Mas assim, por exemplo, a safena, você pode tratar no consultório com espuma guiada por ultrassom, você pode tratar, desde que não seja um caso muito grave, com o endolaser, pode ser também no consultório, existem algumas restrições da Anvisa quanto a isso, e você pode utilizar o laser ou a cirurgia convencional no centro cirúrgico. Então, o que eu sempre digo para o paciente é que a gente precisa estudar, cada caso é um caso diferente, e ele almeja um resultado diferente. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tenta fazer é utilizar várias técnicas o mais breve possível para que a resposta seja satisfatória e o paciente, naquele contexto, ele consiga se sentir mais feliz, melhore a autoestima, aí ele começa a fazer mais atividade física, ele volta a nutricionista que estava há muito tempo. E eu fico muito feliz, assim, recentemente uma paciente me falou assim, doutor André, eu estou muito feliz com o senhor. Eu falei, por quê? Meu marido foi na minha academia e me deu flores na frente de todo mundo. Nossa, entendeu? Tá vendo? Romântico, legal. Não, assim, meio que ela não se sentia tão valorizada da forma que ela estava. Então, ela vem pela variz e a gente consegue criar um contexto um pouquinho mais amplo, ela perde peso, faz atividade física, entendeu? Começa a melhorar a autoestima dela, inclusive aí traz os outros benefícios, né? Ela se sentir mais bonita, sentir a ponto do marido já... Agora, André, é o seguinte, você trata da parte física, né? Daquilo que se vê e daquilo que se não vê também, né? Você trata daquilo que está externo, né? Que as varizes aparecem, mas tem problemas vasculares que não aparecem. Não se vê, só se detecta via exame, você também trata, e dependendo da circunstância, né? Um tratamento pode ser clínico ou pode ser cirúrgico, né? Agora, eu queria aqui ouvir, porque varizes, a gente falando de varizes que afeta a beleza, a estética. Tatiana,
você que trata da mente, né? Psicoterapia, ela trata da mente, ela cuida daquilo que está lá dentro, escondido no sentimento da pessoa, no íntimo. Como é que você percebe que a varize pode afetar, por exemplo, a sensação de bem-estar da mulher, a autoestima dela? De que forma você percebe isso, Tatiana? E como é o tratamento psíquico para isso? Como é que a psicoterapia age de uma forma integrativa aí ao tratamento clínico, né, físico do problema? Como é que seria isso aí? Então, Habib, usando como exemplo até essa paciente de André na academia, imagine que ela, recebendo flores do marido, ela chega em casa, ela se sinta melhor, ela acaba, se ela tinha alguma questão profissional de insegurança, somente esse movimento da autoestima dela conseguir se ver de uma forma diferente, melhorando a sua autoestima, faz com que todas as áreas da vida dela acabam melhorando, como a área profissional, ou lidar com ela com os filhos, ou com o cotidiano. A psicoterapia, ela entra no fortalecimento da mulher ou do homem, ou do indivíduo, com uma questão de segurança em como ele se enxerga. A estética entra como um complemento para poder impulsionar essa pessoa a tomada de decisões. Não que ela decida, que ela dependa, como nós já comentamos anteriormente, ela dependa de uma estética para se sentir segura, né? Então não seria uma segurança genuína, e sim algo maquiado. Mas nós precisamos sim, e é muito necessário que a pessoa esteja se sentindo bem, principalmente quando se trata em questões vasculares já avançadas. Nenhuma pessoa com dor extrema, com varizes, que ela não consiga se locomover, que ela não consiga ter uma qualidade de vida boa, ela consegue ter um emocional adequado, mesmo com terapia. Então, toda essa questão me ajuda de forma integrada. Tá. E como é que a psicoterapia age? Como seria um tratamento psicoterápico para alguém que está com a autoestima baixa, que não está bem consigo mesma? Qual o tempo médio de uma terapia, ou isso varia da condição de cada paciente? Como é que funciona? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exato, Habib. Varia muito da mentalidade da pessoa. Uma coisa que eu foco muito é na mentalidade, no meio que ela veio, que ela vive, que ela convive hoje, da família de origem que ela cresceu acreditando como forma de crenças, do que ela escutou desde pequena, do que ela era capaz, do que ela era merecedora ou não, como forma de ser humano, que isso reflete em todas as áreas da vida dessa pessoa. Um ser humano, ele é uma caixa dividida, né, praticamente em 4 partes. Nós somos 25% de pai, mais 25% de mãe, sendo que, além dessa mãe, nós carregamos epigeneticamente todas as impressões, emoções dos nossos pais, dos nossos avós maternos e paternos, bisavós e tataravós. Entra também nesse outro quadrante dos 25%, o pós-nascimento, de tudo que nós, desde o momento do nascimento até hoje, nós assistimos, escutamos e absorvemos como verdade na nossa trajetória de vida. E o restante, né, para formar esse quadrante de 100%, entre os 25% do nosso meio em que nós vivemos hoje. Vamos supor que nós fomos criados uma família completamente disfuncional, e hoje nós vivemos em um ambiente que te estimula a você buscar algo melhor, que você é estimulado, que você é elogiado, que você é reconhecido e se sente pertencente. Toda aquela epigenética, toda aquela história familiar de trauma faz parte também de uma questão comportamental sua que precisa ser vista, mas também quem ganha é o seu meio de convívio hoje. A psicoterapia, ela entra com técnicas de merecimento, com técnicas de reconhecimento, e principalmente a psicoterapia entra com técnicas na tomada de decisão. Quando você toma uma decisão do ponto da onde você parte, do que você quer modificar na sua vida, com uma autorresponsabilidade de que tudo, exatamente tudo, depende de você, aí que todo o processo terapêutico começa a fazer efeito. Legal.
E tá vendo, André, como as coisas se comunicam, né? Eu sou um curioso, assim, vou me remeter aqui à minha época que eu era monitor de psicologia médica, mas assim, eu acho que autoestima é o que ela falou, assim, passa sobre autoconhecimento, né? Sobre as decisões que você precisa traçar, os planos que você faz. E todo mundo tem uma história, e eu acho que como você se posiciona, assim, como é que eu posso explicar isso? Eu sempre achei que no ponto de vista de vulnerabilidade você seria menor, eu acho que não. Então, no momento que você se posiciona a mudar assim, alguns padrões, você aceita, né, os seus defeitos e você encara aquilo com o suporte de alguém, aí fica mais fácil você fazer uma transição a um patamar mais elevado. Eu fico muito triste, assim, porque eu trabalho com pacientes de todas as classes sociais. E é uma coisa que eu não abro mão, porque faz, eu acho que, parte do meu princípio ético. Eu trabalho desde um empresário a um agricultor. E interessante que eu me alimento dos dois lados, né? A sabedoria, às vezes, está em todos os níveis, não necessariamente na formação acadêmica. Com certeza, a sabedoria está em todos os níveis. E depois eu tenho uma história para contar de a maior lição de direito que eu tive foi de uma pessoa, assim, que bem não tinha simples, formação jurídica, sabe? Mas continue. Não, o que eu digo é o seguinte, é que, assim, infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma possibilidade de utilizar alguns recursos técnicos. Sim, entendeu? Verdade. Então, esse acesso, às vezes, não só a questão terapêutica, como a questão até médica mesmo, às vezes fica restrito. Isso faz com que as pessoas ou não tenham uma possibilidade de haver uma ajuda, ou, infelizmente, até possam sucumbir com quadros psicológicos mais graves, de depressão e tudo mais. Mas naquelas pessoas que têm o acesso, eu acho que passa por uma questão de se permitir, sabe? Eu posso, assim, trazer a minha história de vida. Em algum momento, como um grande cirurgião vascular, eu me senti meio só. Por que só? Eu era pai de família, tinha filhos, era uma pessoa reconhecida a nível nacional, até em outros centros fora do Brasil, mas alguma coisa não me trazia felicidade completa. Então, aí entra Tatiana, aí agora, olha aí, Tatiana. Não, olha o gancho. Olha aí seu paciente. Eu vou puxar um gancho aqui importante. Olha seu paciente, olha seu potencial paciente. Por isso, né, que partindo para a parte filosófica, que nós iremos gravar sobre isso ainda, né, que quando nós falamos da felicidade, o que é uma pessoa completa hoje, né, é uma pessoa que nua, completamente sozinha numa sala, ela se sente bem em todos os seus aspectos. Vulnerável no sentido positivo. Exato. E se permitir isso. Então, assim, eu posso resumir, não é uma sessão de terapia, mas assim, acho importante, né? Assim, mas eu posso resumir o seguinte. Quando eu me permitir a voltar a algumas posições, assim, de inteligência que eu tinha na música, em outras áreas que não sou medicina, eu me senti muito mais feliz comigo mesmo. Então, não necessariamente aquela posição onde a sociedade te reconhece, né, como uma pessoa bem-sucedida, e eu vejo isso extrapolando, não no meu nível, né, mas no nível muito mais alto, assim, o sofrimento desses grandes artistas. Então, às vezes, o que tem ali de sofrimento é a solidão deles. Então, não interessa a quantidade de dinheiro que eles estão ganhando, não interessa o avião que ele tem, o palácio, tudo mais, o poder. E mas nem assim, a beleza física, nem a beleza física é suficiente. Nem nada, mas é isso que é importante. Então, assim, quando a gente. Aliás, o conceito de beleza é muito relativo, né? De pensar o que é belo, né? O que é o belo, o que é o feio, né? Isso depende muito do ponto de vista. Uhum. Mas, assim, trazendo para o mundo dos normais, para o nosso mundo, né?
eu diria que, e resumindo talvez nossa conversa, né, desde o início da conversa sobre varizes, sobre autoestima, sobre a questão estética, eu acho que eu resumiria o seguinte: a responsabilidade de quem tem o conhecimento e a hierarquia é estimular a felicidade dessas pessoas de uma forma melhor possível, né? Utilizando todos os recursos técnicos, e aí eu entro na equipe multidisciplinar. O médico só, ele não faz milagre. Eu preciso de uma grande enfermeira, de um grande fisioterapeuta, por exemplo. Eu opero um paciente grave, preciso estubar ele com precocidade. Eu preciso de um grande anestesista, de uma grande fisioterapeuta na UTI. Se eu não tiver todo esse movimento, eu não consigo chegar a um grau de excelência. Então, eu digo para os meus filhos assim: papai, não sei se eu vou fazer medicina ou não. Eu falei: eu não sei as outras áreas, porque eu não me aprofundei muito nas outras áreas, mas eu acho que a área de saúde, você não pode abrir mão de excelência. Entendeu? Sim. Em nenhuma área você pode abrir mão dessa. Isso, mas assim, eu respondo pela parte que, assim, que eu tenho experiência. Eu acho interessante o que você colocou. Em nenhuma área que isso sirva como um exemplo. Então, eu acho que o mais importante, eu acho que o resumo da nossa conversa aqui não é bem um recurso tecnológico que eu tenho, não é os equipamentos, não é o que a gente faz. Na verdade, é o resultado, é a quantidade de alegria que você pode estimular na outra pessoa, entendeu? Então, assim, o que me deixa mais feliz, eu operei um paciente muito grave quando era residente, queria perder as 2 pernas. E foi uma série de dificuldades técnicas, houve complicação, entupiu a prótese, coisa e tal. E eu me lembro de uma fotografia muito bonita, ele com a mochila na enfermaria, assim, me mandando um beijo, sabe? E eu me lembro exatamente do brilho dele. Aí eu falei: nossa, nesse momento eu sou uma pessoa completa, entendeu? Você fez a diferença, né? Assim, a história de vida dele, a felicidade, assim, ele vai continuar a vida dele, ele vai voltar para o meio familiar e ele traz um nível de felicidade muito grande. Então, assim, não só no paciente grave, quanto no paciente estético, eu acho que quando você consegue interagir de uma forma a chegar nesse nível, eu acho que aí digamos assim, é o máximo que a sua profissão pode trazer. Então, assim, e eu falo com felicidade porque eu acho que você é melhor como médico quando você utiliza todos os níveis de felicidade que você pode buscar, entendeu? Então, isso. Agora, uma coisa interessante... Ele está falando aqui, eu estou lembrando muito dessa questão que está muito na moda hoje, Habib, sobre a questão de propósito. Né? As pessoas falam muito, porque eu gostaria de buscar meu propósito, e às vezes o propósito não quer dizer você mudar a vida de 1 milhão de pessoas, ou palestrar, ou fazer algo muito grande, e sim mudar em pequenos atos, às vezes, fazer um bolo para o seu filho, dar um bom dia para o seu vizinho, ou um abraço para uma pessoa que estava ali em depressão, e em pequenas proporções, mudar vidas no dia a dia. E quando você encontra, né, essa foto dessa mochila, e você consegue entender, fala, poxa, eu tenho um porquê que eu acordo todo dia, além também da minha família. E por que eu acordo todo dia? Por que eu passei anos estudando? Porque o propósito nada mais tem a ver com os nossos porquês. Por que eu acordo? Por que eu faço o que eu faço? E quando você perde esse senso de por que eu estou fazendo isso, e aí que vem a nossa depressão que nos assola. Né? Que nós perdemos com um sentido diário de acordar e fazer o que a nossa rotina nos pede. Eu acho que o difícil, na verdade, assim, eu acho que entra uma questão social, de país, de dificuldade, né? Nem sempre pessoas estimuladas e bem intencionadas conseguem reproduzir resultados. Eu acho que dentro da autoestima
essa questão de você ter bons resultados e ser reconhecido é uma coisa que é importante. Mas é o que eu sempre falo, assim, não é um contexto político, de país, de sociedade, médico, psicológico, entendeu? Então, esses pontos, eles precisam representar atividades que possam interferir nas pessoas. Se você me perguntar assim, André, qual é meu maior desconforto? É que eu acho que quando você vai para a política, quando você vai para as grandes empresas, às vezes o benefício que a pessoa está buscando é em direção a ele e não às pessoas, entendeu? Só que o maior benefício que você vai buscar em relação a você é a felicidade dos outros. E a sua também, mas assim, a sua se constrói quando você percebe o real benefício que você cria a sociedade que você vive ao redor. E isso cientificamente existe hormônios que o seu cérebro libera quando você está presenciando esse tipo de situação, fazendo uma caridade, fazendo genuinamente algo em prol do outro. Agora, veja, isso é bacana essa sua colocação, Tatiana. Então você percebe, né, a psicoterapia, a medicina, elas se interligam, né, de certa forma, porque são duas ciências que cuidam da pessoa, né? Cuidam do ser humano. A medicina restabelece a saúde em vários aspectos, né? E a psicoterapia, a psicologia, a psiquiatria, ela cuida, de certo modo, da mente. Mas foi muito bom conversar com vocês, foi excelente, acho que foi um bate-papo muito produtivo. E, então, conversei aqui com o André Cambra, cirurgião vascular, fundador da Cambra Clinic, né, que tem lá tratamentos para varizes inovadores, com Tatiana Carvalho, psicoterapeuta integrativa e que cuida das pessoas, cuida da saúde mental, cuida do ser humano de uma forma holística. E agradeço aqui a você que nos acompanhou e deixo agora que André e Tatiana se despeçam e façam suas considerações finais para que a gente possa, então, terminar esse nosso bate-papo muito bacana. Tati. André, muito obrigada pelo convite. Saiba que você ajuda muito a minha área, desde uma questão estética, considerada até talvez pequena para a sociedade, mas que faz com que a mulher se sinta diferente perante a sociedade e também as pessoas com que ela se relaciona. E também numa questão de varize crônica, em que a pessoa com dor ela não consegue ter nenhuma tomada de decisão racional, porque a dor é extremamente limitante. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade, assim, é enriquecedor esse tipo de discussão, porque a gente ultrapassa um pouquinho a nossa área e a gente reconhece os nossos limites, né? E assim, em direção aos nossos pacientes e à felicidade deles, eu entendo que o suporte multidisciplinar é uma das coisas assim extremamente importantes. Então, eu acho que a experiência traz um certo cuidado, uma certa humildade. Então, eu não sou capaz de resolver tudo. E eu entendo que o suporte emocional, o cuidado psicológico desses pacientes é uma composição extremamente importante para o sucesso da minha atividade médica. Então, para mim é um prazer estar aqui na simpatia da Tatiana, meu querido Habib, a utilizar de todo esse instrumento de comunicação, porque eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem hoje é levar a informação às pessoas, né? Então, esses canais digitais, eles abrem essa oportunidade e esse alcance, na verdade, protege e traz aí um recurso, uma informação e, enfim, é o que a gente almeja sempre, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado aqui pela oportunidade e fico muito feliz em ter
participado do podcast com vocês. Pronto, obrigado André Câmara, obrigado Tatiana. Obrigada, obrigado Tatiana Carvalho, e você que nos acompanha, obrigado por sua audiência e até a próxima.